Irmãos, continuando a ver o livro de Atos dos Apóstolos, na semana passada nós vimos que depois que Jesus subiu aos céus, tendo terminado a vida pública, os discípulos, os apóstolos, continuaram com o ministério de Jesus na terra. E os 30 primeiros anos, portanto, a primeira geração do que aconteceu, que os apóstolos fizeram em comissão de Jesus Cristo, que subiu aos céus, com a descida do Espírito Santo, é este livro chamado Atos dos Apóstolos. Portanto, Atos dos Apóstolos registra a história do reino da graça, a história do reino de Deus, a história redencional. Quando, então, o reino da graça de Jesus Cristo, onde ele é o rei, apareceu e se manifestou na face da terra, isso tomou a forma de igreja. É verdade que a igreja não é o reino de Deus e o reino de Deus não é a igreja. São duas coisas diferentes, um englobando o outro. Porém, a igreja é o órgão principal da história do reino da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem mudado desde que o Espírito Santo desceu até os dias de hoje. Então, a igreja, a história da igreja do Senhor Jesus Cristo é sempre importante. E o livro de Atos dos Apóstolos, que contém a primeira geração da igreja, o que nós chamamos de igreja primitiva, é sempre importante para nós, porque ali se registram os primeiros passos dela. E essa obra do reino de Deus, a primeira etapa, o primeiro passo das coisas concernentes do reino de Deus, que nós vemos no domingo passado, versículo 4, versículo 3, as coisas concernentes ao reino de Deus, é o batismo do Espírito Santo. Versículo 4 e 5 do capítulo 1, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o Espírito Santo, a qual disse Jesus: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, ao que parece, provavelmente os discípulos pensaram assim: bem, nós achávamos que Jesus não ia morrer, mas ia chegar em Jerusalém, ia destronar a família de Herodes, ia destruir o jugo dos romanos, e em Israel se edificará o reino de Deus profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Mas como Jesus morreu e ressuscitou, então agora, muito mais do que antes, muito melhor que antes, agora Jesus ressurreto, declarando que todos os poderes dos céus e da terra foram dados a Ele, então deve ser o momento em que Jesus estabeleça o reino profetizado, o pacote inteiro profetizado pelos profetas do Velho Testamento. E esse é o contexto em que se baseiam os discípulos quando perguntam a Jesus: Senhor, é este o tempo em que estabelecerás o reino de Deus em Israel ou a Israel? Nesse sentido, é que eles perguntam, e é exatamente esse sentido que Jesus percebe que a pergunta vem disso. Então aqui nós vemos uma coisa interessante. O versículo 3 do capítulo 1
Lucas claramente registra assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando para eles das coisas concernentes ao reino de Deus. Durante esses 40 dias, Jesus reestabeleceu, Jesus reformou a cristologia, a doutrina sobre Messias que o Velho Testamento havia profetizado. Jesus corrigiu muitas coisas do que os discípulos acreditavam. Muitas coisas que os discípulos acreditavam sobre o reino de Deus. Que ele não vem em pacote tudo pronto, mas vem em etapas históricas. Porém, ainda o que tem na cabeça dos discípulos e em seus corações é que Jesus venha estabelecer na terra o pacote completo de vez, e que eles, que junto com Jesus suaram e choraram e sofreram no ministério dele, seriam os ministros em 12 tronos aos lados de Jesus, para reinar junto com ele, comandando o reino. Ou seja, o que eles têm em vista de quando restaurar Israel, o reino a Israel, é que eles estejam no trono junto com Jesus e desfrute do poder e da glória. Nós também. E nós também. Nós recebemos a graça pela palavra no culto do domingo. Nós meditamos todos os dias com dificuldade a Bíblia. Nós oramos sempre, durante no cotidiano, ao longo da nossa vida, mas em alguma parte da nossa vida, em algum ponto, algum momento da nossa vida, em algum assunto da nossa vida, nós achamos que nós pensamos corretamente, de que o que nós pensamos deve ser feito na nossa vida, de acordo com o que nós queríamos que acontecesse, desfrutando a tranquilidade que nós achamos que seja a tranquilidade para a nossa vida. O que tem que acontecer é o contrário. É pela palavra de Deus, é pelo ponto de vista da palavra de Deus, pelos temas, pelos assuntos, pelas áreas do que a palavra de Deus trata sobre a nossa vida, deve ser quebrado o nosso pensamento, deve ser quebrado o nosso jeito, deve ser quebrado o que nós achamos que seja, como queiramos que seja, e seguir o que a Bíblia trata, seguir a maneira que a Bíblia diz que seja. No entanto, nós pegamos a realidade turbulenta da vida e tiramos a palavra de Deus da nossa mente e do nosso coração, cegos do nosso cotidiano. Jesus faz exatamente o que a palavra de Deus sempre faz, em relação a todo esse contexto dos discípulos. Será que agora é a hora de o reino de Deus, o pacote completo, em pacote completo vem na terra, totalmente consumado, e nós, em 12 tronos, junto com o trono de Jesus, vamos desfrutar de poder e honra e glória, comandando as coisas importantes do reino de Deus? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vejam, irmãos, o versículo 7, qual que é a resposta de Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade de restaurar o reino a Israel. Em grego, literalmente essa parte está escrito: não é para vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é para vocês conhecerem.
Não é para vocês o saber. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que não tem que saber? Não, não é isso que Jesus diz. Porque os discípulos precisam conhecer, precisam discernir tempos ou épocas que o Pai vai restaurar o reino a Israel. Porque isso eventualmente vai acontecer. Antes da vinda de Jesus, os judeus em massa vão ser convertidos, como nunca havia convertido antes. Isso vai acontecer? Vai. O reino a Israel vai ser restaurado? Vai, por essa conversão em massa dos judeus. Sim, mas, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não é para vocês conhecerem sobre o tempo ou época da restauração do reino a Israel, mas é para vocês conhecerem tempos e épocas do quê? De receber o poder quando o Espírito Santo descer e ser o quê? Minhas testemunhas. Testemunhas. Não tenham, Jesus dizendo, não é para vocês terem o interesse pela restauração de Israel, porque eventualmente isso vai acontecer. Mas tenham interesse em receber o Espírito Santo e o poder para serem minhas testemunhas. É assim que o reino da graça é edificado na terra. Não é como vocês pensam, de Deus restaurar o reino a Israel, mas o meu reino que eu vou edificar é edificando a igreja. Muito bem, como edifica a igreja? Vocês sendo minhas testemunhas. Pelo seu testemunho é que se edifica o reino da graça. Muito bem, quando se fala de testemunha, o jurista de plantão sabe sobre isso. São 3 os requisitos da testemunha, tanto na Bíblia quanto no direito processual brasileiro, civil ou penal. Exigem-se 3 condições de testemunha. Primeira condição: para que uma pessoa seja testemunha, precisa ter a capacidade de testemunha. Para ser testemunha, precisa ter a capacidade testificadora. Segunda condição: para que a testemunha para que uma pessoa seja considerada testemunha, tem que ter o que testemunhar, ou seja, tem que ter o testemunho em si. E terceira condição: que a testemunha, que essa pessoa tenha o poder probatório, que o seu testemunho tenha o poder probatório. A pessoa precisa ter a capacidade, por exemplo, um autista, por si só, assim, naturalmente, sozinho, ele é considerado que é incapaz para testemunhar. Então tem que ter a capacidade. Segundo, tem que ter o testemunho. O que é o testemunho? O que você viu e ouviu. Não o que você pensou, não o que você imaginou, não o que você presume. É o que você viu e ouviu. E o poder probatório? O que você diz seja verdade e comprovadamente verdade. Então são 3 condições para ser testemunha de Cristo: a capacidade de testemunha, o testemunho de Cristo e o poder probatório de Cristo, vindo de Cristo. Mas, para ser testemunha de Cristo, exige-se uma 4ª condição,
que o direito processual brasileiro não exige. Quarta condição: a testemunha de Jesus Cristo tem que ter a personalidade de Cristo. Personalidade. Hoje, muitos se enganam ensinando assim: para ser testemunha de Cristo, tem que ter a personalidade de Cristo. Tem que ser imitador de Cristo. Ponto final. Não. Ou outros dizem: para ser testemunha de Cristo, assim como no direito processual, tem que ter capacidade, testemunho e poder probatório. Ponto final. Não também. Essas 4 coisas são exigidas ao longo de todo o livro de Atos. Se os irmãos forem ler, se animarem hoje em casa e lerem até o final, os irmãos podem verificar que todas as testemunhas de Cristo, todos os discípulos de Cristo, todos os cristãos têm essas 4 capacidades. Condições: a capacidade de testemunhar Cristo, do testemunho de Cristo, o poder probatório de Cristo e a personalidade de Cristo. Por quê, irmãos? Porque a testemunha de Cristo não testemunha simplesmente do que conhece em palavras, mas a testemunha de Cristo, principalmente, aliás, testemunha com suas obras, com sua vivência, com sua pessoa. Não é pouco ser testemunha de Cristo. Não é pouca coisa de ser cristão. Viver cristão não é viver como alguém que tem a religião cristã. Viver como cristão é viver como testemunha. E para ser testemunha exigem-se essas 4 condições. Para que sejam os discípulos esse tipo de testemunhas, o que eles fizeram então? Jesus subiu aos céus, ordenou aos discípulos que vocês vão ser minhas testemunhas. Então o que eles fizeram? Então Jesus falou para nós sermos testemunhas, então nós vamos nos preparar a sermos testemunhas que Jesus quer que sejamos. Não é esse o pensamento natural? Quando que vai ser a descida do Espírito Santo? Jesus disse? Jesus não disse. Jesus disse que não muitos dias vocês vão receber. Aí nós sabemos hoje que foram 10 dias depois. Mas Jesus simplesmente já vai falar: não muitos dias depois o Espírito Santo vai descer. Muito bem, então a gente não sabe quando o Espírito Santo vai descer, então nós vamos nos preparar para receber o Espírito Santo e virar testemunhas que Jesus quer que sejamos. Né? Então, eles precisavam se preparar. 2 preparativos eles fizeram. Um está em versículo de 12 a 14, o outro está em 15 a 26. Versículo 14 flagra o primeiro preparativo. Vamos ler juntos o versículo 14? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Então, antes de mais nada, qual foi o primeiro preparativo? Perseverar em oração. Nós, quando fazemos qualquer coisa, devemos o quê? Antes orar, depois agir. Antes oração. Então é um bom hábito de nós, assim que acordarmos, já lavamos o rosto e orarmos para Deus. Senhor, entrego todas as coisas desse dia, da minha vida, a Ti. Né? Senhor, me guia, me esclareça a minha mente, meu espírito, para que esteja sempre de acordo. É sempre bom orar, só que não orar simplesmente. Versículo 14 diz: todos estes perseveravam em oração. Ou seja, essa oração é
duas coisas: contínua e o tempo todo. O tempo todo. Nossa, eu estou muito ocupado. Não encontro tempo para orar. Eu entendo por uma parte, mas olha o que Lutero dizia. Depois que começou a reforma, eu fiquei 1000 vezes mais ocupado. Portanto, eu oro 10.000 vezes mais. Quanto mais fiquei ocupado, muito mais eu orei. Não foi isso que Lutero falou. E é verdade. É verdade. É isso que eu digo, por exemplo. Quando tem muito mais coisas para fazer, essas coisas me deixam tão desesperadas, é que não tem como eu não pedir a guia de Deus diante de tantas coisas que estão para serem feitas ou acontecer na vida. Né? Então, perseverar em oração. E aqui nós vamos ver mais duas coisas interessantes. Antes de mais nada, perseverar em oração. Segunda coisa nesses 12 a 14 é que é a lista dos 11 apóstolos, que aparece no versículo 13, a lista dos 11 apóstolos. Não sei se os irmãos repararam alguma estranheza nessa lista, provavelmente não, por isso que eu vou trazer na pregação aqui. A lista dos apóstolos estão nos evangelhos, estão nos 3 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas registram a lista dos 12 apóstolos. E já de antemão eu digo, essa lista do versículo 13 do texto de hoje é uma lista esquisita, à luz dos 3 evangelhos. Vamos ver? Mateus, em Mateus 10, versículos de 2 a 4, ele coloca de par em par os 12. Vamos falar 11, porque nós não vamos falar de Judas Iscariote ainda. Nós vamos falar pouquinho tempo depois, daqui a pouquinho. Então, ele coloca de par em par, de 2 em 2, ele coloca de 2 em 2. Quem e quem, quem e quem, quem e quem, assim, sabe? Então, em Mateus 10, Mateus coloca, Pedro e André, irmãos, né? Tiago e João, irmãos. Felipe e Bartolomeu, amigos. Tomé e Mateus, não sabemos. Tiago, Tadeu, Simão Zelote. Certo? Então, quem está em par? Quem está em par? Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, ou Natanael, né? Bartolomeu e Natanael. Certo? Então, de par em par, ou esses dois são irmãos, ou são amigos muito íntimos. Marcos 3, versículos de 13 a 19, consta outra lista dos 11. Marcos é bem interessante. Ele põe Pedro como líder de todo mundo, sozinho. Depois põe Tiago e João. Depois põe André sozinho. Depois coloca par Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, Tadeu e Simão. Em Lucas 6, 14 a 16, não é tão diferente de Mateus. Ele põe de par em par Pedro e André, de novo irmãos, Tiago e João, irmãos, Felipe e Bartolomeu, ou Natanael, amicíssimos, Mateus e Tomé, não sabemos a relação, mas deve ser amicíssimos também, Tiago, Simão e Judas Tadeu. Certo? Em todas essas 3 listas dos 3 evangelhos, sempre aparece de par em par, ou irmãos, ou amigos. Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, certo? Agora o texto de hoje, versículo 13. Está em par quem e quem? Pedro com João. Em nenhuma das 3
listas dos evangelhos, aparece Pedro em par com João. De fato, até capítulo 12, mais ou menos, capítulo 11 e 12, Pedro e João estão sempre juntos, na primeira parte de Atos dos Apóstolos. Eles nunca andavam juntos antes. E quem está em par? Tiago e André. André sempre andava com seu irmão Pedro, mas André nunca andava com Tiago. Só que Tiago anda com André. Filipe sempre andava com Bartolomeu, o Natanael. João 1, aparece Filipe convidando Natanael para ver Jesus. Sempre andando juntos, Filipe e Bartolomeu. Mas quem é par de Filipe? Tomé. Nunca andavam juntos. Quem é o par de Bartolomeu? Mateus. Mateus andava sempre com Tomé e Mateus. Mateus e Tomé. Mas aqui não, Bartolomeu com Mateus. E depois os outros 3, Tiago, Simão e Judas Tadeu. Aqui nós vemos o segundo flagre do que seja a testemunha de Jesus, a personalidade de Jesus. O que é? É andar com aqueles que não é por afinidade. Nos 3 evangelhos, Pedro andava com André porque tinha muito maior afinidade com João, por serem o quê? Irmãos, não é? Só que aqui, Pedro percebeu uma coisa e começa a andar com João. O quê? Ele percebeu que João complementa Pedro mais do que André. Ou seja, eles começam a andar com aqueles irmãos que não são irmãos ou amigos de afinidade, mas começam a andar para o ministério, para o testemunho que eles vão dar. Olha como era Pedro, quando Jesus lá tratou com Pedro em João 21, depois que Jesus tratou com Pedro, Pedro colocou o dedo indicador por sobre João e perguntou para Jesus: e ele? O que tem? Jesus falou: o que tem ele? Você siga-me. Não é isso? Em João 21. Então, provavelmente, Pedro e André, Tiago e João estavam em rivalidade. Mas aqui em Atos, que rivalidade tem? Não tem. Começa a andar com aqueles que eram rivais. O que aconteceu? Começam a olhar diferente. Eles andam com aqueles que podem complementar melhor o seu ministério. Terceira coisa interessante nesse parágrafo de 12 a 14 é que todos os 11 apóstolos perseveravam unânimes em oração com as mulheres quem? Provavelmente Maria Betânia, Maria Madalena, tinha Salomé, tia Maria, tia de Jesus, essas mulheres que sempre serviam onde quer que Jesus ia, e também tinha as senhoras da nobreza que servia a Jesus. E aí tem aqui Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus com os apóstolos perseverando em oração. Por que isso é interessante? Por que isso também é tão interessante, tão estranho e interessante quanto o par de apóstolos terem mudados? Porque em Marcos 3, versículos de 20 a 21, está registrado de que a família de Jesus, isto é, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus,
achavam Jesus louco e endemoniado. Em João 7, o Tiago, irmão de Jesus, logo depois dele, achava que Jesus era presunçoso, querendo ganhar só fama. Então a Maria, a Dona Maria, mãe de Jesus. Então Maria e os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus como Messias, como Cristo? Claro que não. Foram as últimas pessoas que acreditaram que Jesus é Cristo. É até normal humanamente, né? A palavra dos outros é sempre mais confiante do que a palavra do irmão. Até natural. Mas o fato é que eles eram os últimos a crerem em Jesus. Durante os 4 evangelhos, eles não acreditavam em Jesus como Cristo. Agora, em Atos 1, eles já creem que Jesus é o Salvador. Aqui há a personalidade. Segundo De Flavier, a personalidade de Cristo. Finalmente, a personalidade de Cristo faz com que una os apóstolos e a família de Jesus, que sempre andavam em separado. Discípulos com Jesus, crentes, e a família de Jesus, nem um pouco crente. Agora, os dois grupos juntos são crentes, perseverando unânimes em um só coração, em oração, em preparativo, em esperando pela promessa do Pai. Que bonito, né? Esse foi o primeiro passo da igreja. Primeiro passo da igreja, mesmo antes da descida do Espírito Santo. Não devemos esquecer isso. Agora, a partir do versículo 15, mudam-se as paisagens. Até versículo 14, eram quantas pessoas? 11 apóstolos, mais mulheres, mais a família de Jesus. Então, não teriam passado de 40 pessoas. Então, eles podiam se reunir no cenáculo. Provavelmente 20 e poucas pessoas. O tamanho da nossa igreja, então dá para reunir nesse cenáculo aqui, certo? Cenáculo de Marcos. Mas, a partir do versículo 15, quantos são os reunidos? Versículo 15 diz, né? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de quantas pessoas? 120 pessoas. 120 discípulos. Então, eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo é menor que o nosso, que esse salão aqui. O cenáculo é um pouco menor. Mais ou menos onde está aquela mesa lá redonda. Esse é mais ou menos o tamanho de cenáculo, por maior que seja, em Israel, arqueologicamente falando. Então, cabe 120 aí? Não cabe. Então, onde eles estavam? Onde estavam? A pista de onde eles estavam é em Atos 2, versículo 2. De repente, veio do céu um som, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Toda aquela casa. Tem um artigo definidor. Toda a casa. Esse a casa não é toda a casa, é toda a casa, aquela casa. E o que é essa a casa em Israel? A casa em Israel, por exemplo, em Lucas 24, 52 a 53, e também em numerosos salmos, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, a casa se refere muitas vezes como o templo. O templo. No templo cabe 120? Cabe muito mais, né? Então esses 120 estavam reunidos no templo. No templo de Jerusalém, naquela época, diferentemente do que está aí de Mooca, de Brás para Mooca lá, diferentemente lá daquela igreja universal, em volta daquele edifício principal tinham muitos quintais, e muitos átrios eram cercados de corredores, que os romanos chamam de fóruns, que
que eram os corredores de 2 colunas e com o teto, sabe? Então ali, nos corredores, ficavam reunidos. E provavelmente 120 estavam reunidos num desses corredores do átrio do templo. E aí é um lugar bom para fazer reunião. Não é só os apóstolos, não é só os discípulos faziam isso. Os grandes mestres como Hillel ou como Shammai, os rabinos tal, ensinavam ali, e até 500 pessoas se reuniam juntos ali nos corredores do templo, que nós temos os registros históricos naquela época. Então 120 reunidos ali no corredor, que é nada mais que normal na época. Pedro se levanta e ele começa a falar sobre Judas Iscariotes, citando 2 dos salmos. O primeiro salmo que ele cita, do versículo 20, é o Salmo 69, e o segundo salmo que ele cita é Salmo 109. Irmãos, esses 2 salmos são salmos de Davi, mas nós nunca iríamos saber que esses versículos se refeririam ao Judas Iscariotes, o traidor, se não fosse por Pedro, que falou que esses versículos se referem a Judas Iscariote. Nós não iríamos saber. Pedro falou que é. Então o Salmo 69 e o Salmo 109 são salmos que falam sobre a morte e a ressurreição de Messias, mas não só, mas fala também sobre o Judas Iscariotes. Só que quando Pedro começa a falar aqui, a partir do versículo 16, irmãos, não sei o que e tal, ele começa a discursar. Nesse discurso, nós não vemos Pedro hesitando em aplicar a palavra de Deus na realidade que aconteceu de Judas Iscariotes. Ele começa a relatar sobre o fato que aconteceu com Judas Iscariotes, depois ele interpreta o fato que aconteceu pela palavra de Deus. Muito bem. Será que ele tinha a Bíblia na mão, que nós temos hoje? Não, porque naquela época cada livro era um rolo. Mesmo os salmos era composto por 5 rolos diferentes. Então, provavelmente, Pedro não estava com rolo. Pedro aplicou o fato ocorrido e aplicou a palavra de Deus no fato que aconteceu de cabeça. Estava pronto a análise. Estava pronta a interpretação na cabeça dele. Interpretação e aplicação na cabeça dele, antes de discursar. Então esse papo de que Pedro era pescador, humilde, sem muitas instruções e estudos, tudo mentira. Pedro sabe salmos exatos para aplicar e interpretar a palavra de cabeça no acontecimento da Bíblia. Eu não sei de cabeça muitas coisas da Bíblia para aplicar na hora. Ou seja, Pedro era muito versado na palavra de Deus. Muito versado na palavra de Deus. Ele aplicou exatamente o que tinha que ser aplicado. Interpretou exatamente como Jesus interpretaria. Ele é muito versado. Muito versado. E saber de cabeça, quer dizer, ele é mais genial do que a gente pensa. Então, aí Pedro faz isso. Judas Iscariotes, ele não morreu enforcado? Ele não morreu enforcado? Os evangelhos dizem que ele não morreu, que os evangelhos dizem que ele foi se enforcar. Pedro diz o que aconteceu depois. Ele foi se enforcar, mas ele não morreu na forca. O que aconteceu? O que Pedro fala no texto de hoje? Ele foi se enforcar, porém, quando ele se enforcou, o que aconteceu com ele? Rasgou a barriga. É o texto de hoje. Rasgou a barriga e todas as entranhas se vazaram da barriga e morreu.
Que dor, hein? Deus não deixou ele morrer de suicídio. Então essa história de que porque Judas Iscariotes morreu uma morte maldita porque se suicidou, não, Judas não suicidou. Judas foi se suicidar. Só que Deus não permitiu que ele suicidasse, morresse de suicídio. Deus abriu de cima para baixo. No texto em grego diz que abriu de cima para baixo. Lucas é médico, né, que escreveu Atos dos Apóstolos. Abriu a barriga de cima para baixo, como se alguém tivesse aberto, e saiu toda a entranha no chão, esparramou e morreu Jesus, lentamente, sofrendo. Então, esse negócio de Mateus contradiz com Lucas dos Atos dos Apóstolos. Não, Mateus nunca contradisse. Mateus disse que foi se enforcar. Não disse que suicidou. Mateus disse que foi se enforcar. Mateus ou Lucas, alguém deles. E aí, com a morte de Judas Iscariotes, o que se percebe no discurso de Pedro? Pedro está batendo na tecla de que aconteceu uma falta, não é? Aconteceu uma falta. Ele era um dos apóstolos, mas esse apóstolo morreu. Então aconteceu um vazio ali, certo? Só que o Espírito Santo vai descer. E vai descer e a igreja vai estar incompleta? Não, vamos aguardar a vinda do Espírito Santo de forma completa. Porque quem instituiu, afinal de contas, o número 12 do apostolado? Jesus. Então vamos eleger alguém para completar esse 12º lugar. Aí tem um monte de gente, inclusive os presbiterianos, falando: Pedro está errado, porque tinha que ter preenchido com apóstolo Paulo, né, que Jesus haveria de escolher. Bom, Paulo nessa época era um fariseu e logo depois iria virar perseguidor dos apóstolos. Então os apóstolos tinham como saber? Não tinham como saber. Só que olha o critério para ser apóstolo. Pedro colocou aqui os requisitos, versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco em sua ressurreição. Duas coisas. Primeiro requisito, ele tinha que ser aquele que começou a seguir Jesus desde o tempo de João Batista até a ascensão de Jesus ali. Certo? 2, ele tem que ser alguém apto a testemunhar. Havia esse requisito para que o apóstolo seja testemunha nos 4 evangelhos? Não tinha. Mas por que Pedro colocou aqui? Pedro colocou arbitrariamente? Não. Versículo 8 do texto de hoje. Sereis minhas testemunhas. Olha como Pedro é obediente imediatamente. Ele ouviu de Jesus: vocês vão ser minhas testemunhas. Então, quem vai preencher o apostolado vai ser alguém que seja testemunha. E nós, irmãos? Nós fomos chamados, nós fomos salvos para sermos membro parte da igreja, para testemunhar a Jesus Cristo. Testemunhar em palavra e testemunhar em obra. Testemunhar na mente e testemunhar na personalidade. Os apóstolos, diante da falta ocorrida, da morte de Judas Iscariotes, aplicando a palavra de Deus,
preencheram a lacuna para estarem completos na descida do Espírito Santo, para a obra de testemunho do Senhor Jesus Cristo. E nós? Qual é a nossa falta? De acordo com a palavra de Deus. Em que nós temos falta em levar a vida de testemunha de Cristo, como membro parte da igreja. É o que precisamos, cada um de nós, preencher a lacuna e sempre prontos, vivendo como testemunhas de Cristo. Amém? Vamos orar?